Estamos aqui, né, com o nosso psiquiatra, né, na área da infância e adolescência. O doutor Felipe está conosco aqui, já esteve no primeiro bloco falando, a gente criou uma linha para o pessoal entender nessa comunicação. E agora a gente vai fazer um checklist dessas questões para ajudar aquela mãe, aquele pai. E esse tipo de dinâmica aqui, ela é esclarecedora, não é tocar terror, não é a mesma linha do Google, né? É para o pessoal poder entender esses sinais. Doutor, vamos dar os primeiros passos aqui então? Vamos lá. Vamos lá então. Ok. Não responder quando chamam. E aí? Perfeito. Esse é um sinal que é bastante importante da gente identificar, principalmente em crianças pequenas, né? Crianças de entre 4 a 6 meses, um profissional treinado, né, uma pessoa que já tem uma experiência muito grande, já consegue fazer um diagnóstico de autismo nessa fase da vida, tá? Então, não responder quando é chamado, a partir do momento que a pessoa foi afastada, qualquer problema do sistema auditivo, você deve acender uma luz amarela aí e buscar algum tipo de ajuda para entender o que está acontecendo. Né? Então, nesse caso aqui, primeiro ir num otorrinolaringologista, no caso, como é que funciona? Ou existe aquele médico clínico geral que já pode... Veja bem, a partir do momento, eu acho que isso é um sinal de alerta, né? Vamos ver os outros, mas a partir do momento, né, o que a gente orienta aqui as pessoas que estão em casa? Se você está achando que existe uma dificuldade bastante grande, se está a criança, seja ela um bebê, seja ela uma pessoa aí, uma criança aí, um pré-escolar ou um escolar que tem alguma dificuldade em relação a quando se chama, que é uma coisa elementar, a gente tem que buscar algum tipo de ajuda para identificar. E a partir daí, de repente, você vai ter uma boa notícia, olha, não é nada, e melhor ainda. Mas assim, a gente não tem que deixar o tempo esperar, né? Vale mais a pena a gente reconhecer antes, já buscar uma ajuda para, entender algum tipo de dificuldade, você já iniciar algum tipo de tratamento. Muito bem, vamos ao segundo passo aqui para a gente poder continuar. Essa questão são as repetições que tanto o pessoal ali da Rafa, né, falou, da rede de apoio, o senhor falou várias vezes a questão das repetições, que é o que chama a atenção, né? Identificar estereotipia e repetição é algo bastante complicado, não é simples, né? Mas o que está relacionado a isso? A gente viu o exemplo anterior, né, onde o menino ele tinha uma dificuldade, um padrão específico na hora de organizar, né? Falou de organizar os sapatos, organizar os carrinhos. Então isso é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência. As brincadeiras, elas ficam sempre muito iguais. Existe um certo padrão repetitivo daquele comportamento de sempre fazer da mesma forma, né? Isso acontece bastante nas pessoas com autismo, né? Isso são coisas que já acontecem desde a infância, que facilmente seriam possíveis de ser identificadas por um profissional especializado. Mas isso precisa ver com atenção, né? Não é porque a pessoa balançou o braço quando está feliz, não é por conta disso que a gente vai classificar como autismo. Isso que eu ia perguntar, doutor, estereotipia. No caso, existem essa questão toda de repente, a pessoa, ela, por essência, repetir e tal, e não tem um link com autismo, mas chama atenção para investigar. Nada anula o pai chegar lá e dizer, não, tá tudo bem, mamãe, é só um jeito dele de fazer, porque cada um é diferente, né? Agora, como a Carol colocou, às vezes, não respondendo quando chama, unindo essas repetições, aí já dá um alerta também, né? A soma de talvez todos os sintomas aqui da nossa dinâmica, talvez seja uma coisa que a gente pode acender uma luz aí mais amarela para buscar algum tipo de ajuda. Muito bem, você que está em casa aí, os 2 primeiros passos aqui para você, inclusive, lembrando, o programa aqui é utilidade pública, é para alertar, não é para tocar terror, é para você ser bem informado. O doutor falou o seguinte, quanto antes você buscar informação, melhor. E aqui no nosso programa você tem informação, porque o nosso psiquiatra está sentado com você aí na sua sala. Eu quero fazer um pedido de perdão, me permite, doutor? Claro. Para a nossa produtora aqui, tadinha da Ana, eu estava jogando as coisas no chão que ela faz com todo carinho aqui. Ô, Aninha, me perdoa, olha o que eu vou fazer para você, vou colar aqui atrás, porque o homem, esse bicho, né? Te dizer, olha aqui, tá certinho, tem toda a forma. Então, Ana, te love, querida, ó, perdoa o Cris aqui, que o Cris ama você, fica tranquila. Brincar sozinho e de forma incomum. Perfeito, então aí a gente já está vendo alguma manifestação de um desse pilar que a gente vai falar, que é um prejuízo grande da interação social, né? Então, crianças com autismo, elas vão estar brincando de uma forma particularizada e basicamente envolvendo a brincadeira ali muito mais, talvez, olhando para o brinquedo do que para o momento do brincar. Tem uma coisa que a gente fala que é a triangulação, o compartilhamento, né? A triangulação em relação ao objeto, ao nosso olhar e ao olhar da pessoa que a gente estaria brincando junto, né? Isso, a pessoa com autismo tem uma dificuldade muito grande, isso de fábrica já vem com uma dificuldade, né? Então, em geral, as pessoas com autismo, elas vão
olhar muito mais para aquele brinquedo e não vão estar nem aí para os coleguinhas que estão do lado. Muito bem, doutor, vamos avançar aqui. O professor me falou também que estão chegando muitas perguntas, isso é bom, o pessoal tira dúvida aqui no nosso programa como utilidade pública, e o senhor pode já avançar aqui com esse outro passo. Pouco ou nenhum contato visual. Esse aqui chama bastante atenção, né? Chama bastante atenção. O pessoal fala atenção. muito na amamentação. Tem link com isso, doutor? Tem link com isso, é um dos sinais precoces que a gente já consegue identificar em bebês, né? Então, o olhar, a dificuldade de olhar no olho é um traço bastante específico. Isso acontece ao longo da vida, existem treinos para isso, inclusive estudos mostrando que a pessoa com autismo tem particularidade de olhar, às vezes, em outra parte do rosto do que a gente de focar no olho. Então, isso é um sintoma bastante característico, tá? Não é uma coisa exclusiva, não é fácil de identificar, isso precisa de um profissional treinado para isso, mas é um sinal bem característico. E o bom, né, que você está só aqui procurando essa questão, investigando, porque depois o profissional sim que vai ter a capacidade de identificar. A gente só está levantando justamente os primeiros sinais aqui. Redução das expressões faciais, outra característica que a maioria das pessoas já conhece, né? Exatamente. Se existe uma dificuldade de entendimento, de interação social, às vezes entender pequenas expressões faciais, comunicações não verbais, a pessoa com autismo tem uma dificuldade muito grande. Então, talvez teriam dificuldades aí na hora do expressar facial deles. Muito bem. Então, não responder quando chamam, a questão das repetições, brincar sozinho, pouco nem contato visual, redução das expressões faciais. E vamos aqui, então, o nosso último passo, checklist. Reações inesperadas a estímulos, né? Então, a sons, a cheiros. Exatamente. Existem padrões de comportamento muito particulares, há uma hiperreatividade dessas pessoas com autismo em relação, às vezes, a ruídos, a sons, né? Isso tem uma relação, características bastante própria dos quadros de autismo. Agora, aproveitando todos esses quesitos aqui, depois que, inclusive, os pais já identificaram, buscaram, existe uma adaptação estrutural, assim como algumas outras pessoas que têm outro tipo de deficiência, doutor, um exemplo, é o cadeirante e tal. Existem algumas questões que a nossa política precisaria olhar com um pouquinho mais de cuidado. O senhor falou agora justamente sobre essas reações inesperadas e estímulos. Então, isso é muito importante. Um exemplo, alguns lugares acho que precisavam ser mais adaptados para que as mães, hoje em dia, pudessem ter um refúgio, puder ir no shopping center, enfim, fazer coisas normais, né? Porque a gente sabe que a inclusão deles no conceito faz com que todo mundo entenda um pouquinho mais. Sabendo de tudo isso, inclusive dessas reações inesperadas a estímulos, alguns lugares poderiam ser melhores adaptados. Com certeza. Então, desde 2012, o Brasil ele ganhou um avanço bastante grande no tratamento, nos direitos da pessoa com autismo, porque todo o quadro de autismo ele foi incluído nos direitos das pessoas com deficiência. Então, desde 2012, a lei brasileira foi incluída, o autismo nisso. Então, toda pessoa que tem um diagnóstico, né, firmado, corretamente formulado, ele teria os mesmos direitos das pessoas com deficiência intelectual, por exemplo.